Dia do ACBR 2025, ConnectCast com oferecimento da Virtus. Vamos entrevistar aqui agora o Ladimir Carvalho, presidente e fundador da Alterdata. Ladimir, muito obrigado por estar aqui, tendo a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Muito bom, parabéns aí pela organização. Eu acho que esse tipo de podcast inspira muito as pessoas. Uma das coisas que são drivers de alavancagem é ouvir outros, né? E outras histórias para nossa mente abrir. Vamos ver se eu consigo colaborar aqui com a sua audiência. Oh, vai dar um show. Vladimir, sua trajetória começou cedo, né? Transformou-se em uma história de sucesso de tecnologia nacional. O que motivou a empreender tão jovem e o que você via lá atrás que muitos ainda não conseguiam enxergar? Realmente eu comecei novinho, porque eu entrei na área de tecnologia quando eu tinha 19 anos. Então, dos 19 até os 25, eu fui um programador freelancer. Alguém que trabalhava sozinho e era contratado por uma empresa ou por outra para fazer alguns sistemas. Naquela época eu já observava o quanto que muitas empresas precisavam de um apoio que ia muito além de software. Eu não me via como um técnico, eu me via como alguém que podia agregar mais valor ao negócio deles. E desde a fundação da empresa, que foi em 89, fiquei 5 anos como programador, depois em 89 a Alterdata foi fundada, ela já começou a ter uma pegada de jogar o foco no cliente, não no produto. A gente enxergava uma coisa naquela época que, anos depois, as pessoas começaram a falar. Preocupação com o cliente, cliente no centro do negócio, que a gente escuta muito isso hoje, mas nós já acreditávamos nisso lá em 89. Então, as métricas, desde a fundação da empresa, eram muito focadas em ouvir o cliente, saber o que ele quer, como ele quer, de que forma ele quer. E a gente lendo, eu sempre gostei muito de ler, até hoje eu leio 3 livros por mês, eu estou sempre me instruindo de coisas novas, a gente tinha a oportunidade de mudar a mente do nosso cliente em alguns conceitos. Então, eu me lembro a época que o cliente às vezes pedia para mim, eu queria um relatório assim, assim, assim. E eu perguntava para ele, para quê? Ele, não, é assim que eu quero para administrar a minha empresa. E eu com 20 e poucos anos, ele com 50, eu falando, mas eu quero entender o seguinte, por que você quer? Que decisões você toma baseado nisso? Que medidas você toma? Quem são as pessoas que vão usar essa informação? Dava um nó na cabeça do cliente, porque já era uma forma de conscientização. Então, a gente já entendia que a empresa podia agregar muito mais valor do que simplesmente oferecendo alguma coisa técnica, né? E isso, no início da companhia, foi essencial e se transformou no DNA da Alterdata. Então, hoje a gente tem uma universidade corporativa na empresa que treina 90 mil pessoas por ano, justamente focando em levar conhecimento para os nossos clientes, para eles poderem usar o máximo das ferramentas, mas com uma cabeça mais aberta, para não olhar só para a área técnica da Alterdata, né? Que história, realmente já estava sendo disruptivo lá atrás, já, né? E é um diferencial muito grande. Nenhuma grande história é feita apenas de acertos. Quais foram os principais desafios e erros que moldaram a trajetória da Alterdata e como essas experiências se transformaram em combustível para o crescimento? Isso é uma coisa bem bacana de ser falado, porque quando as pessoas veem a Alterdata hoje, tiram uma foto assim do cenário da empresa com 2.000 pessoas, 61 mil clientes ativos, viu uma trajetória, parece que tudo deu certo, né? Parece que tudo funcionou. E, na verdade, não foi bem assim. Então, eu sou um eterno inconformado das coisas. Eu estou sempre tentando melhorar processos, métodos e rotinas. Então, quando a gente erra, a gente não vê como um problema. A gente vê como um problema quando esse erro chega ao cliente. Mas quando a gente percebe um erro e corrige rapidamente e aprende com aquilo, ele se torna uma antifragilidade. Ele te prepara, te blenda para um novo cenário. Então, eu me lembro quando a Alterdata foi fundada e eu trabalhava sozinho, daqui a pouco me vi com outras pessoas trabalhando comigo. Eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo fazer as coisas acontecer. Eu estava achando, no primeiro momento, que eu só estava contratando pessoas incompetentes, porque eu sabia fazer as coisas de um jeito que ninguém sabia. Aquilo me dava uma prepotência naquela época, que era uma imbecilidade. Mas para um menino de 20 e poucos anos, era isso que eu achava. E eu comecei a notar que, peraí, cara, está tudo errado. Não é que eu não estou contratando pessoas erradas, eu não estou conseguindo gerenciar essas pessoas certas de forma correta.
E aí comecei a perceber que eu tinha que ter habilidade de comunicação, que eu tinha que ter habilidade de planejamento, que eu tinha que ter habilidade de motivação de times, eu tinha que ser bom orador. Então eu comecei a observar todos os lugares que eu errava e para ir corrigindo pedaço por pedaço. E a essência, eu acho que é o aspecto liderança, comando de times. Uma empresa de software, ela não é feita de robôs, não é feita de computadores, ela é feita de pessoas. E lidar com pessoas é uma ciência que tem que estudar, você não nasce sabendo. Você tem que se aprimorar, entender de perfis comportamentais, entender de uma série de coisas que no início eu errava muito. E até você fazer a virada de jogo, onde a empresa começou a escalar muito, é quando eu me tornei uma pessoa muito mais comandante de exército do que um bom programador técnico. E aí o jogo começou a mudar. Eu acho que muitas empresas hoje que não têm sucesso, ela não tem com produtos excelentes na mão, cara. Produtos ótimos, mas ela não tem sucesso, porque falta o outro lado de comando de times. Então, esses erros que a gente vai tendo lá no começo da organização são fundamentais que eles aconteçam e sejam corrigidos rapidamente para dar um alicerce para os próximos níveis. Hoje, nesse momento, a empresa tem erros, mas esses erros são corrigidos e ela é a base do próximo nível que vai ter um pouco mais na frente. Então, é um aprendizado contínuo. Eu acredito muito no conceito do Simon Sinek, do jogo infinito, que nós estamos jogando um jogo que não termina nunca. É um jogo da evolução contínua, do aprimoramento. Então, eu não tenho medo de erros, não tenho medo de não saber alguma coisa. Todas as tecnologias que surgem, elas são adaptadas, as empresas se adaptam a elas. Então, hoje, está todo mundo apavorado com a inteligência artificial, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai dominar esse assunto, daqui a pouco vão inventar outra coisa e nós vamos nos adaptar de novo. Uma empresa estruturada, ela se adapta a essas situações. Acertando ou errando, você vai adquirindo novas competências e vai vencendo as etapas. Né? Realmente. E a Alterdata ela é conhecida por sua cultura forte, por valorizar as pessoas, algo que você comentou muito bem agora. Como você construiu esse ambiente que une propósito, desempenho e humanidade? E como essa cultura se manteve viva mesmo com o crescimento da empresa? Isso é algo que realmente é um problema, porque você manter a cultura com a empresa grande é muito, muito, muito difícil. Porque quando você é pequenininho, você influencia as pessoas que estão do seu lado. Então, quando a Alterdata tinha 30 pessoas, eu sentava junto com eles. Então, eu tinha capacidade de comunicação, eu influenciava, corrigia, dava feedback. Hoje eu entro no elevador da empresa, não sei o nome das pessoas. São 2.000. Então, não dá para saber o nome. Mas eu tenho que ter uma cultura escalável na pirâmide da companhia que leve essa cultura para lá para baixo, para a base, de tal forma que ela continue sendo uma empresa humana, que respeite as pessoas, que tenha pegada. Eu tenho que ser uma empresa gostosa de trabalhar, mas eu não posso ser uma empresa boba. Então, eu tenho que ter um pulso forte para atingimento de metas e objetivos, mas tem que ser uma empresa legal e gostosa. Então, você equilibrar esses dois mundos não é simples. Eu procuro fazer isso desde o onboard do time que é contratado e que entra na empresa. Ali eu já começo a ter interferência. Então, eu tenho uma atividade na empresa que eu chamo Encontro com o Presidente, que acontece de 2 meses. Todos os funcionários contratados nos últimos 2 meses têm um encontro comigo e com o meu sócio, de 3 horas. 3 horas a gente falando histórias, conceitos, valores, o que a empresa espera das pessoas, onde a gente quer chegar, como é que a gente respeita os clientes, como é que a gente quer ganhar o nosso dinheiro trabalhando, não quer ganhar dinheiro enganando ninguém. A gente fica um tempão com o time no auditório passando essas informações para criar um alinhamento. Os líderes estão vendo e eles começam a replicar esse mesmo conhecimento. Então, a replicação vai acontecendo em escala, para garantir que a gente não tenha perda de cultura daquele DNA que move a organização. E aí, uma vez, há pouco tempo, estava falando sobre essa atividade, uma pessoa falou assim, não, mas o senhor faz isso porque hoje tem estrutura para fazer. Eu falei, companheiro, isso foi inventado quando a empresa contratava 2 pessoas a cada 2 meses. Hoje elas contratam 100 a cada 2 meses.
Isso é lá de trás. Não é... Não, você não cria uma cultura do dia para a noite. Não cria. É porque não é, é muito difícil. Então, muito. E você vê isso por sinais, às vezes, que me deixa muito feliz. Aconteceu um caso há uns anos atrás, que tinha uma empresa que queria comprar o nosso produto, mas resolveu ir lá na empresa para ver, para adquirir confiança. Aí tinha uma reunião comigo logo depois do almoço, né? E naquela época o ponto eletrônico ficava na recepção. E eles ficou sentado assim, uns 10 minutos e o pessoal voltando do almoço. E entrou na minha sala. Aí apertou minha mão e falou: eu vim aqui porque eu estou pensando em comprar o sistema de vocês, mas eu acho que eu já vou embora, que eu estou satisfeito. Eu falei: olha, você não viu nada. Não vamos nem tomar um café, pô. Você apertou minha mão aqui agora. Aí ele falou o seguinte: falou, olha, eu estou na recepção, tem uns 10 minutos. Passaram por mim umas 60 pessoas voltando do almoço. Ele falou assim: todos, 100%, me deram boa tarde de sorriso nos lábios. Ele falou assim: eu nunca vi isso, nem em igreja. Eu não sei o que vocês fazem com as pessoas, porque eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem se eu sou cliente, fiscal, cobrador. Eles não sabem quem eu sou. Eu acho que quando eles souberem que eu sou cliente, eu vou ser muito bem atendido. Eu quase chorei. Porque, na verdade, isso é a essência do que a gente acredita. Sim. A gente acredita nisso. Por isso que a gente não chama as pessoas lá de funcionários. Só chamamos de alterdatanos. É pessoas que têm o sangue da empresa na veia. E passa a ter um comportamento, vai um agregando ao outro, vai criando um clima de colaboração, de ajuda, e a magia acontece. E realmente, assim, ó, demonstra-se esse tipo, essa cultura, né, isso, algo forte, que você não tem a preocupação profissional que trabalha numa empresa que ele não gosta, o que ele faz? Vai embora. E às vezes, quantos bons profissionais uma empresa possa ter que não consegue reter esse funcionário? Porque não é para o ambiente, é a cultura realmente. Pô, parabéns, assim. A gente acompanha a Vladimir Alterdata já há muitos anos. E, de fato, né, o que você está falando, alguém pode, né, falar assim: mas ele está falando, né, falando no podcast. Ele estava no podcast da empresa dele. Não, mas é perceptível isso, né? Aí já não é mais o Vladimir que está falando. É uma pessoa que está de fora e enxerga isso. E são poucas as pessoas. Há pouco eu estava aqui com o Daniel, né? E a gente estava falando sobre isso. O Daniel ele também cultiva ter um tipo de cultura no modelo que de fato dá essa oportunidade. Tem metas, eu vou te cobrar, só que aqui, enquanto você estiver aqui, você vai ser feliz. Você vai estar presente, atuando, e não simplesmente esperando chegar a sexta-feira ou o dia do pagamento. Não, e o empreendedor tem que ser o guardião dessa cultura de respeito, né? Porque nem tudo funciona bem, não. Sim. Tem horas que você tem que dar um soco na mesa e fazer acontecer. Eu já tive caso na empresa de contratar um gerente de RH novo, cara super qualificado, currículo muito melhor que o meu, muito bom, trabalhava numa outra empresa, trouxemos. Com 15 dias, vieram me dar uma mensagem. Vladimir, você viu o que o fulano botou no RH? Eu falei: não vi. Ele botou uma plaquinha na porta, colou um papel, falando assim: proibida entrada sem autorização. Eu falei: o RH? O que eu mais quero na empresa, as pessoas vão no RH? Que história é essa? Chamei ele na minha sala. Eu falei: cara, que é isso que você botou lá? Isso não faz parte da nossa cultura, não, cara. O RH é um setor de abraçar as pessoas. Eu quero que todo mundo faça fila para entrar lá. Não, mas as pessoas estão me atrapalhando. As pessoas é o teu insumo de trabalho, cara. Rapaz, você pode tirar aquilo de lá. Pode tirar. Não aceito isso. Sabe o que ele fez? Não tirou. Uns dias depois, eu desci no andar, fui lá, eu vi o papel lá. Aí entra o líder, né? Arranquei o papel, embolei. Ele não estava na mesa dele, botei em cima da mesa e falei pro rapaz do lado, fala com ele que esse papel quem botou aqui foi eu. Aí ele foi lá na minha sala: Vladimir, eu falei: não aceito isso. Você está demonstrando que não tem DNA da companhia. Eu preciso ser muito de comportamento. Aí, tempão dando feedback. Sabe o que aconteceu? Nada. 3 meses depois tive que demitir. Ficou na empresa 5 meses. Pô, não dá, entendeu? Mas eu tenho que ser o guardião. Sim. Eu não posso permitir que algumas pessoas fujam. E acontece. Então você tem que estar o tempo inteiro
controlando o DNA da companhia para ter os talentos ficarem lá, as pessoas serem felizes, as pessoas... Tem uma empresa gostosa, né? Exatamente. E o mercado de software é extremamente competitivo e mutável. Como a Alterdata conseguiu inovar e se manter relevante por tanto tempo, sem perder a sua essência? E que conselho você daria às novas software houses que buscam longevidade? Olha, existe um livro do Jim Collins que fala sobre as empresas feitas para durar, que ele fez um estudo muito profundo de por que as empresas vivem mais de 100 anos. Por que tem empresas que vem a Primeira Guerra Mundial, ela continua viva, vem a Segunda, ela continua viva, vem a crise de 1929, continua viva, vem a internet e continua viva. Por quê? O que tem nessas organizações que ela é mais longeva do que outras? A essência está na maneira com que o líder conduz projetos inovadores. A essência é entender que a empresa nunca está pronta, que ela está num processo de adaptação continuamente. Por exemplo, eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 4, 5 anos. Eu não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que ela vai ser diferente de hoje. Se eu tenho certeza que ela vai ser diferente de hoje, eu tenho que criar mecanismos todos os dias dela ir mudando um pouquinho cada setor para ela ser adaptativa. Essa é uma essência. Então, às vezes, as empresas mais jovens montam um negócio, saem da faculdade agora, aí montam, sei lá, um negócio super inovador, agora a bola da vez, a inteligência artificial, acha que aquilo ali ele vai se tornar um novo Bill Gates, um novo Steve Jobs. E, na verdade, daqui a 2 anos, vem uma outra coisa. E daqui a 4, vem uma outra coisa. Então, a essência não é exatamente você deter todo o conhecimento daquela coisa, mas é você compreender que isso, apesar de ser importante você deter o conhecimento, os outros elementos são fundamentais. Que são os outros? Marketing, jurídico, motivação de times, liderança, RH, empatia, comunicação, um monte de coisas estão em volta que fazem que você passe por esses momentos. A Alterdata, em 36 anos, se reinventou 4 vezes. 4 vezes significa nós nos autodestruirmos e criarmos nova casca para um novo ciclo. Você se fazer essa migração é fundamental. As pessoas que estão nos ouvindo, você tem que olhar para trás, para o retrovisor, e ver o seguinte, sei lá, você tem 10, 15, 20 anos de vida. Quantas vezes você se reinventou completamente? Mudou a estratégia de vendas, mudou a forma de controlar pessoas, a forma de contratar, de motivar. Quantas vezes? Se você não tiver mudado muita coisa, talvez isso seja o reflexo de não ter muito crescimento. Então, a gente não pode ter medo de jogar no lixo o que nós mesmos fizemos e criar um novo padrão. Isso é fundamental. Um pouquinho de ficar persistindo no erro, né? Exatamente. Agora, olhando para o futuro, o que você acredita que diferencia um líder visionário de um gestor comum? E qual é, na sua visão, o verdadeiro propósito de quem constrói algo duradouro? Olha, muito legal falar de propósito, porque na Alterdata, quando eu pergunto para o meu time, pessoal, o que nós fazemos aqui na empresa? E eles respondem para mim, fazemos software. Eu falo, não, a gente não faz software. Não, a gente faz software o dia inteiro. Eu falo, não, nós não fazemos software. O nosso objetivo na Alterdata, nosso propósito, a missão, aquilo que a gente tem no nosso DNA é destruir a estatística do governo federal. O governo federal diz que 70% das empresas que abrem quebram até o 5º ano. 70%. Se os nossos clientes quebrarem 50%, 40%, 30%, nós estamos fazendo esses empresários contratarem mais pessoas, pagarem melhor as pessoas, pagarem mais impostos, que eles vão estar crescendo. Nós estamos movendo a economia, diminuindo as desigualdades sociais. Esse é o nosso objetivo. Nós fazemos isso através dos softwares que a gente faz. Mas o nosso propósito não é fazer o software. Então, quando você coloca na mente do teu time algo mais etéreo, mais longo, você despluga dos problemas do dia a dia, das briguinhas internas, das coisinhas, das picuinhas que acontecem entre os seres humanos. A Alterdata está sempre olhando à frente, um pouco à frente da média. Na minha forma de pensar, quando a gente tem uma visão de algo um pouco à frente, eu vou ser copiado um dia. Então a gente cria algo, avança, daqui a 1, 2 anos, alguém chega junto. Eu tenho que já pensar em outra coisa. Então, o tempo inteiro a gente está pensando o que está 1, 2 anos à frente.
E vamos trabalhando. Os outros encostam. Fazemos outra coisa, o jogo encosta. Então, para a gente ter futuro, a essência é você, como empreendedor, ser um mobilizador de exércitos. Você ser um comandante de cérebros. E não simplesmente um técnico de tecnologia. Técnico de tecnologia é muito pouco. O mercado não precisa disso. O mercado precisa de pessoas que comandem grandes times para fazer grandes coisas. Então, o sonho é sempre melhorar o país. Eu fico emocionado quando eu venho para um evento como esse aqui hoje e escutei coisas aqui de pessoas falando, olha, falou para mim, cara, você não tem noção como esse conteúdo mudou minha vida, porque abriu minha cabeça para uma série de coisas. Eu quase choro, porque isso aí me emociona, porque faz parte do nosso propósito, de transformar a sociedade. Né? Nada melhor daquilo que você poder compartilhar e levar ao próximo todo o conhecimento que você conseguiu ter ao longo de tantos anos. Exatamente. Né? Olha, Admir, muito obrigado. Eu acho que assim, a gente teria aqui assunto pela sua experiência, pela sua forma de falar que gera, engaja, né, as pessoas a entenderem o que de fato é necessário. Né? Nada melhor do que alguém que passou por várias fases conseguir levar de uma forma tão clara, tão transparente para as pessoas. Obrigado, fica aqui o convite sempre que você tivermos a oportunidade para a gente estender e ficar até mais tempo conversando. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Eu acho que esse tipo de conteúdo é muito importante, como eu comentei, porque a gente não tem a fórmula certa, a gente vai errando e acertando a vida inteira, mas algumas coisas que nós fizemos funcionou para a gente. Se a gente puder ajudar outras pessoas passando um pouco dessa experiência, acho que nós estamos ajudando o nosso país. Cara. Muito obrigado, parabéns. Tamo junto. Muito obrigado. Bom, estivemos aqui com o Admir Carvalho, da Alterdata. Um bate-papo sensacional, enriquecedor. Não percam. Vocês têm que usufruir ao máximo da experiência, pegar cada ponto, refletir bastante, porque é um material riquíssimo para qualquer um empresário, até mesmo para os iniciantes, ter esse tipo de informação. Dia da CBR 2025, ConnectCast, com oferecimento da Virtus. Muito obrigado.